Oi, gente! Hoje é terça e ontem eu só gravei pra vocês o começo da produção das marmitas e eu não gravei mais nada porque ontem foi uma loucura. Eu acordei super cedo e eu fiquei, 4 horas, 5 horas fazendo marmita. Mas tudo bem. A gente não pode reclamar, né? Porque faz parte. Mas nós vamos ter uma sessão semanal aqui neste vlog, que pode ser uma vez, pode ser todos os dias, que são desabafos sobre o que está acontecendo no mundo, desabafos sobre minha vida, desabafos sobre qualquer coisa que acontece no meu dia e eu acho absurdo. Hoje tocaram num assunto que sempre me incomoda, né? Eu sou muito fã de 1984 e todas as suas peculiaridades e todos os problemas que ele traz, né? E como as pessoas interpretam ele de maneira muito rasa, muito superficial, não param para pensar que algumas das coisas que George Orwell retrata ali estão acontecendo hoje, né? A gente está no século XXI. Estamos no ano de 2023 e as pessoas acham correto apagar o passado. Para quem não sabe, o passado e conhecer o nosso passado é o que impede a gente de cometer os mesmos erros, né? Se eu não sei o que aconteceu no passado, como é que eu vou saber as implicações daquilo? Então, por exemplo, teve uma onda há alguns anos atrás que tinha que apagar tudo e qualquer coisa relacionada à escravidão no mundo, né? Mas só a escravidão de preto, escravidão geral não. Tanto que tentaram proibir, isso não pegou aqui no Brasil, mas lá fora sim, tentaram proibir a exibição de um filme que é muito importante, inclusive para os pretos, que é E o Vento Levou. E eu falo que é muito importante historicamente, porque esse livro e esse filme retratam como era a época, né? Mas a primeira artista preta que ganhou um Oscar foi a escrava da Scarlett. E queriam apagar isso. Vocês estão entendendo a complexidade de você apagar algo? Depois de um tempo aqui no Brasil resolveram, e eu vi que isso é verdade, tirar a palavra negrinha dos livros de Monteiro Lobato, porque ele chamava a tia Anastácia de negrinha, o que na época não era pejorativo, não era racismo e não era nenhum tipo de preconceito. Era uma maneira carinhosa que todo mundo se referia a tia Anastácia. Tiraram isso. Você vai ler hoje Reinações de Narizinho ou qualquer outro livro do Monteiro Lobato, tem lá explicações do motivo da alteração disso, daquilo outro. Hoje, a primeira coisa que eu vi quando eu sentei para dar uma olhada no meu WhatsApp foi uma notícia de que iriam tirar termos que não são politicamente corretos dos livros da Agatha Christie. E isso vai tirar completamente o contexto da história. Por quê? Porque os livros foram escritos em uma época onde as pessoas agiam e falavam daquela forma. E é muito importante que a gente tenha referências sobre como eram as coisas, para que a gente não faça mais. Porque quando você lê algo que te incomoda, né, o autor já conseguiu tudo o que ele precisava, porque esse fato que te incomodou vai fazer você discutir com outras pessoas, vai fazer você tentar entender o motivo e vai fazer com que você tenha um lado mais crítico, que você consiga ver os absurdos do mundo, né? E conversando no grupo onde essa notícia foi postada, uma menina falou assim que achava certo tirar, porque alguns autores são muito preconceituosos e eles não podem fazer isso. Aí
é uma das coisas que mais me incomoda. E eu não sei a idade dessa pessoa, eu não sei se ela é da minha geração, se ela é da geração mais nova, mas é uma das coisas que mais me incomoda, que é a incapacidade de algumas pessoas de separarem o criador da criatura. É uma coisa que eu adoro falar, porque afinal de contas Frankenstein é um dos meus livros favoritos da vida. Por quê? Porque não é porque eu coloco algo nas minhas histórias que eu sou aquela pessoa, mas sim os livros são um retrato da época atual, da época onde eles foram escritos. Se a gente for levar a ferro e fogo que o autor é assassino ou porque ele coloca crime nos livros dele, é xenofóbico porque ele coloca preconceito contra imigrantes, que ele é homofóbico porque ele coloca preconceito contra homossexual, que ele é racista porque ele escreve um personagem racista, então peraí, então todos os autores, sem exceção, no mundo têm que estar presos, porque todos eles estão cometendo um crime. Quando foi que as pessoas pararam de entender que existe uma grande diferença entre a ficção e a realidade? A ficção, ela retrata a realidade de uma forma um pouco mais absurda, né? Para que a gente possa se incomodar e ter as reflexões necessárias para que a gente possa evoluir como sociedade. Isso não quer dizer que o King, por exemplo, é um assassino, que o King, por exemplo, é gordofóbico, que o King, por exemplo, é nazista. Por quê? Só porque ele escreve personagens dessa forma significa que ele é? Ou alguém ao seu redor, ao entorno dele, é? E ele está mostrando aquilo pra gente, para que a gente detecte essas pessoas, para que a gente tenha um olhar crítico sobre o mundo e para que a gente entenda que sim, existem pessoas que são dessa maneira e não há nada, absolutamente nada que a gente possa fazer a não ser se afastar dessas pessoas. Porque se a gente não concorda com algo, é muito simples. Você não gosta da maneira como eu falo, você não gosta do livro que fulano escreveu, mano, para! Não lê, não vê o vídeo, segue a sua vida, mas não pegue uma parcela de algo e transforme aquilo como uma realidade absoluta. Não faça isso, porque você está sendo aquele tipo de pessoa que acredita que a vida dos influenciadores são perfeitas. Por quê? Porque a gente escolhe o que a gente coloca para vocês verem, não retrata 24 horas do meu dia. É o mesmo tipo de pessoa que acredita que a Xuxa usa Monange. Vocês vão me desculpar, a Xuxa nunca usou Monange. Ela fazia propaganda do Monange. E a gente tinha que acreditar que ela usava. Mas ela nunca usou. E tá tudo bem. Entendeu? Hoje, com o advento da internet e tudo, se ela fizesse uma publicidade da Monange e a gente não visse ela usando nos stories, a gente logo ia duvidar. Que é o que a gente vê hoje em dia, né? A pessoa que faz uma publicidade, ela tem que usar aquele produto que ela está divulgando. Senão, não tem credibilidade. Mas ainda assim, a opinião que ela emite pode não ser 100% verdadeira. E a gente acredita ou não. É a mesma coisa. O que a gente vê na internet é uma ficção, não é realidade. Não é a realidade preto no branco. Porque quando a gente não tá bem, eu simplesmente não dou minhas caras aqui, entendeu? A não ser que eu queira mostrar a realidade. Mas normalmente não é assim que acontece. Normalmente a gente edita a vida, né? E ver pessoas achando que o que uma pessoa escreve, que uma pessoa publica, retrata quem ela é extremamente preocupante. Porque aonde a gente vai parar? Com essa política do politicamente correto, nada pode ser falado, porque tudo ofende alguém e as pessoas desaprenderam a lidar com ofensas e frustrações, desaprenderam a viver em sociedade. E não é culpa de pandemia, não é culpa de nada disso, isso já vem de muito tempo. A partir do momento que tudo e qualquer coisa que eu possa te falar te ofende, então ninguém pode falar nada. É uma censura velada. E é isso que tá todo mundo querendo. E apagar
Tudo de ruim que existiu é muito Ministério da Verdade, é muito 1984. E as consequências disso podem ser catastróficas. Então não aplaudam quando querem alterar um fato histórico, mesmo que seja numa ficção. Não aplaudam. Isso é muito errado. As gerações que estão por vir precisam saber o que acontecia no passado. E se a gente começar a editar, não vai ter jeito, essas coisas vão voltar a acontecer. Porque se a gente não tem registro de algo ruim, aquilo não aconteceu. Então, está fadado a acontecer novamente, porque não vai ter ninguém para dizer, gente, isso vai dar merda, não façam. Certo? Agora eu vou almoçar, que eu tô atrasada. Até depois. Oi, gente, tudo bom? Hoje é dia 3 de abril. E deveria estar saindo vlog, mas por motivos de muita gripe, dá pra perceber pela estabilidade da minha voz, isso não aconteceu. Mas eu acabei de chegar à conclusão que eu realmente tenho algum problema mental. Porque quando eu fiz a minha meta do ano, eu coloquei uma média de 25 livros para ler por mês. Nós estamos em abril e eu tenho 88 livros na lista. Não vou falar que tem 88 livros atrasados, porque os livros de abril não contam, né? Mas tem 88 livros na lista. Então, o vlog vai ficar pra semana que vem. E aí depois eu vou pegar... Amanhã eu vou pegar os livros que são da TBR, não sei o quê. Mas eu quero mostrar pra vocês o que eu ativamente estou lendo e o que é a minha ideia esse mês. Eu acho que eu vou acabar deixando de lado a TBR esse mês para eu tentar terminar meus calhamaços. E aí sim, meio que voltar ali. Mas vamos lá. Eu agora peguei para ler Uma Dose Mortal, da Agatha, que é um livro curtinho. Vou aproveitar a gripe para ler. Eu terminei ontem... dos Empty Eyes, do Charlie Donlea, e terminei um que foi a Jubes que me indicou, que não foi maravilhoso como ela achou que poderia ser, não funcionou. Ela disse que talvez eu fosse gostar por causa dos desabafos da semana passada, e eu estou encucada que meu óculos está torto, dos desabafos da semana passada, mas não rolou, só no final que o livro ficou muito bom, mas durante toda a leitura eu fiquei com raiva. Basicamente foi isso que eu senti. Mas vou ler aqui, vamos não ser feita de trouxa mais uma vez. É do Poirot, e é isso aí. Depois eu venho falar com vocês e venho contar o que eu tô ativamente lendo e o que eu pretendo fazer. Eu acho que eu vou pegar os calhamaços da conta deles primeiro, pra depois ir pra aquelas pilhas ali que tá faltando o livro. Aquelas duas pilhas ali, ó. Ali. Essas. Opa, aqui. Essa. São TBR. Tá? Deixa eu pôr, porque daí ela foca ali. Ali, ó. Ali e ali são de TBR. E aqui estão os calhamaços. Mas acredito que vai dar certo o que eu tô pensando. Eu vou falando pra vocês. Oi, gente, tudo bom? Hoje é sexta-feira, dia 7 de abril, e eu não apareci mais no vlog. Primeiro porque eu não tenho um pingo de vergonha na minha cara, e segundo porque eu peguei Covid, e dessa vez eu fiquei ruim. Comecei no sábado com uma indisposição, tipo, meio parecendo com febre, meio, sei lá, sabe? Mas nada... tipo, desesperador, nada preocupante. O que me alertou, na verdade, foi porque eu tive febre sábado, domingo e segunda. E normalmente quando eu fico gripada, eu tenho febre ou um dia, ou eu não tenho febre nenhuma. Não, estourou a afta e tudo, tipo, foi bem febre mesmo. E aí quando foi na terça-feira eu fiz o teste e, tipo, pinguei a gotinha do negócio.
acendeu. Tipo, você está com Covid. Hoje eu já fiz o teste novamente. Já estou livre, deu negativo. E eu passei os últimos dias isolada no meu quarto. O que por um lado foi relativamente muito bom. Mas por outro, é desesperador você ter que pôr máscara pra ir no banheiro. Mas a gente faz isso pra proteger as pessoas que a gente ama, então tá tudo certo, né? Meu maior medo, na verdade, não era nem minha mãe, porque minha mãe, a gente sabe que não tava, né? Mas é porque na sexta-feira eu fui na casa de um amigo e eu só sosseguei hoje. Porque eu convenci ele a fazer o teste e que ele não tava se sentindo muito bem. E deu negativo, então agora eu tô bem de boa. Porque a mãe dele tem alguns problemas de saúde e eu não queria que ninguém pegasse, né? Mas Deus me livrou dessa preocupação. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que a leitora que habita em mim voltou, né? Voltou com força total. Hoje é dia 7 e eu li 7 livros ao total. Chega a ser bizarro. Mês passado eu li 6. E esse mês eu já li 7. Eu ainda vou gravar os vídeos, eu fiquei sem voz, então eu não gravei vídeo de tibiário, eu não gravei nenhum vídeo ainda, porque a voz ainda tá voltando, eu fiquei completamente sem voz. E eu terminei de ler Those Empty Eyes, do Charlie Lea, não vejo a hora de chegar aqui no Brasil. Lógico que irei reler quando a Faro publicar, até pra gravar o vídeo pra vocês. Eu não vou gravar o vídeo pro YouTube como eu gravei o do Before I Go. Eu vou gravar só quando o livro chegar. Provavelmente eu vou reler e tudo mais, até porque ficou um final que eu vou precisar reler pra ter certeza antes de gravar. Eu terminei de ler O Encanto dos Corvos, que no final das contas acabou sendo um romancezinho fofo, muito gostoso. A interação da Isobel e do Rook é sensacional. Os perrengues que eles passam, as decisões que eles tomam, tudo foi tão bem amarradinho que não tem como não gostar. Eu comecei e terminei de ler Uma Dose Mortal, que é o livro de abril do Clube Lendo Agatha Christie. E aí eu falei pra vocês que eu ia tomar uma decisão a respeito da quantidade de livro atrasado que eu tenho. E o que eu decidi? Eu decidi que eu vou terminar as TBRs, entendeu? Então eu tô agora focando nos livros de janeiro, né? Mas eu li mais um livro aleatório que é Faço um Pedido, que é um romance. Mas, tipo, me estressou demais. O final valeu a pena, mas o livro em si me estressou demais. Eu acho que eu já falei dele, mas em todo caso tá aqui. A Juliana que me indicou, ela falou que eu ia gostar, e no final das contas eu não gostei. Ainda não xinguei ela, mas pode ser que esteja próximo. E aí, então, eu peguei o meu caderno de leitura e eu fui ver a TBR de janeiro e ver o que tava faltando da TBR de janeiro. E tinha bastante coisa. E eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi dar um jeito por TBR, né? Então eu terminei de ler The Kingdom of the Wicked, que é da TBR de janeiro. E The Snowman também é da TBR de janeiro. Então até agora foram 7 livros, certo? Então foi Those Empty Eyes, Faço um Desejo, Uma Dose Mortal, O Encanto dos Corvos, The Snowman, The Kingdom of the Wicked e o segundo volume de A Escola do Bem e do Mal, que é Um Mundo Sem Príncipes. Que foi muito maravilhoso. Gente, foi sensacional. Foi, assim, um deleite esse segundo livro, de verdade. O primeiro é muito bom, mas o segundo é perfeito. E eu comecei a ler O Que Aconteceu com Annie, que é da TBR de fevereiro, mas até aí a gente releva. E eu voltei a ler A Roda do Tempo, que é o primeiro volume, que é O Olho do Mundo. Deixa eu segurar direito pra vocês poderem ver. E eu tô em 14% e muita coisa acontecendo, pessoas estão morrendo, pactos vão ser feitos, preços terão que ser pagos mais pra frente, vidas serão salvas, aparecerão monstros, apareceu de tudo e eu estou assim, polvorosa com essa história. Não deveria ter parado. Então, basicamente é isso. Aí, da TBR... Peraí, deixa eu pôr aqui isso aqui, senão eu vou estragar. Okay.
da TBR de janeiro, meu caderninho de leitura já tá ficando impossível. Já tá até acabando, inclusive. Ainda bem que eu comprei 2 pra esse ano. Da TBR de janeiro, então, ó, o que falta ainda? Lógico que vai ter livro que eu não vou conseguir, porque tem mais coisa pra trás. Então, da TBR de janeiro, falta ainda A Canção de Aquiles, que eu tô lendo. A metade de Crime e Castigo. O Misterioso Caso de Styles, Uma Chama Entre as Cinzas e O Olho do Mundo. Aqui a gente tem um da Nora Roberts, mas eu tenho que ler 2 antes dele. Então, não tô contando. E só. Então, agora eu vou pegar o maior de todos. Aí depois eu vou pra Uma Chama Entre as Cinzas. E vou deixar o da Agatha Christie por último. E se der tudo certo, eu pego um atrasado da série Imortal. E vou trazendo pra eu conseguir colocar tudo em dia. Certo? Ai, só não queria ter pego Covid, né? Pra poder voltar a ler nesse ritmo. As meninas no grupo estão fazendo uma maratona de 1000 páginas. Eu já li 1000 páginas. Começou ontem eu li quase 600. Hoje eu já li 500. Então tô de boa. Vai até domingo, mas aí eu vou contando pra vocês como estão as coisas. E aí tem outros calhamaços, tem outras coisas, mas eu quero primeiro colocar a TBR de janeiro em ordem. Aí eu vou pra TBR de abril, e aí a gente vai fazendo assim até que consiga colocar tudo em ordem. Eu nem desci os livros da TBR de abril, tem coisa que não dá pra eu ir, tipo, os livros do Harlan Coben, por exemplo. Eu tenho que ler na ordem, então eu não li fevereiro, não li março, então eu não vou pular pro livro de abril, então eu vou ler na ordem. Mas tem alguns que dá pra eu ir pulando e lendo os de abril, e então faremos. Vai dar tudo certo. A gente ainda tá em abril, ainda faltam 8 meses pra acabar o ano, se Deus quiser. Eu vou conseguir colocar em dia todas as minhas leituras. E espero amanhã estar com uma voz melhor pra ver se eu consigo gravar algum vídeo, certo? É isso. Então até depois.